estudantes! Como vocês estão? Tudo bem aí? Estão se cuidando? Eu sou a professora Joelma e hoje o tema da nossa aula é relações diplomáticas entre o Brasil e a Espanha. Mas antes da gente começar no nosso tema, vocês sabem onde fica a Espanha? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Vamos lá! Aqui, ó, a Espanha fica aqui em cima. Vocês sabem que continente é esse? E nós estamos logo aqui, ó, na região sul, no estado do Paraná, indicados aqui na setinha. Então, voltando lá para a Espanha, sabem qual é o continente? O continente é o continente europeu. E a Espanha faz fronteira, ou seja, tem como vizinhos esses países aqui, ó. Portugal, Andorra, que é um território bem pequenininho, mas também faz divisa ali com a Espanha, a França, Marrocos e aqui ao sul ali da costa da Espanha temos Gibraltar, que por questões políticas ele não pertence à Espanha e sim ao Reino Unido. E agora eu quero convidar vocês para pegar alguns materiais que a gente vai utilizar numa atividade bem bacana lá no finalzinho. Então vamos lá. O que a gente vai precisar ali? Papel branco, lápis ou caneta, fita adesiva, pode ser dessa ou do que vocês tiverem aí, pode até ser cola, tesoura. E esse papel cartão, ele é um papel um pouquinho mais grosso, mas não precisa ser o papel cartão. Pode ser até aquele rolinho do guardanapo de papel, sabe aqueles rolinhos? Pode ser aquele também que vai facilitar bastante a nossa vida. E uma outra coisa, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem os materiais e vocês já aproveitam e lavam as mãos enquanto eu vou higienizar as minhas e a gente já volta para começar a nossa aula. Combinado? Tudo pronto? Já pegaram os materiais? Já estão com as mãos limpinhas? Então agora nós vamos começar a falar do nosso tema, tá? E o nosso tema, lembram? Relações diplomáticas entre o Brasil e a Espanha. E vocês lembram o termo diplomacia, o que quer dizer? Então, diplomacia é a arte de preservar ou defender os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E o diplomata é o responsável por representar os interesses de um país lá no exterior,
principalmente mantendo as relações, as boas relações internacionais. E o diplomata, ele pode exercer as funções tanto na embaixada quanto no consulado. E o embaixador é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. E a embaixada é a representação oficial de um governo dentro do território de outra nação. E olha que legal, cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre localizada na capital do país. E no nosso caso, então, é em Brasília. O Palácio Itamaraty, ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer e inaugurado lá em 1970. E é a sede do Ministério das Relações Exteriores. E lá no Palácio do Itamaraty estão localizadas todas as embaixadas estrangeiras que têm acordos de cooperação com o Brasil nas mais diversas áreas. E já na Espanha, olhem lá, na Espanha é o Palácio de Santa Cruz. E o Palácio de Santa Cruz foi construído lá há muito tempo, no século XVII. E ele é a sede das relações exteriores e cooperação da Espanha, desde 1938, localizado na cidade de Madrid. E as relações entre o Brasil e a Espanha referem-se às relações bilaterais, e diplomáticas que reforçam os laços históricos, culturais, humanos e políticos. E o representante do Brasil lá na Espanha é o embaixador Pompeu Neto. Olhem lá na tela de vocês, esse é o embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil na Espanha. Por que ele é plenipotenciário? Porque ele tem plenos poderes para representar o Brasil lá na Espanha. Além de representar o Brasil na Espanha, também ele representa o Brasil no Principado de Andorra. Lembra aquele território que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula? Então, ele representa a Espanha e Andorra também, tá? Diferente da embaixada, os consulados podem ter vários postos dentro de um mesmo país, facilitando então o acesso de serviços à população, conterrâneos e estrangeiros. E não há limite de consulados para cada país. E cada consulado tem o seu cônsul, que é o representante maior ali, o cônsul geral. Então, cada um tem o cônsul. E no Brasil, existem também a seção consular da Embaixada da Espanha em Brasília. Vou mostrar para vocês o mapa. Em Brasília, e existe daí o consulado geral em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Olhem bem no mapa, porque agora nós vamos falar de nós aqui, ó. E no Distrito Consular de São Paulo, há uma série de consulados e vice-consulados e consulados honorários que colaboram com o Consulado Geral na prestação de serviço. Como vemos no mapa, a demarcação do Consulado Geral da Espanha em São Paulo, essa região que está aqui em vermelho, ela tá englobado ali 3 estados diferentes de 3 regiões do Brasil. Se vocês olharem lá, ó, Mato Grosso do Sul, que é do Centro-Oeste, São Paulo, que é do estado de São Paulo, e nós aqui, o Paraná, da região Sul. Então, o Distrito Consular de São Paulo é responsável por esses 3 estados. E olhem lá, esse é o Consulado Geral da Espanha em São Paulo. Dá pra gente ver ali as bandeiras, né? Então,
o nosso consulado honorário aqui presta, né, serviço, então, dentro do Distrito Consular de São Paulo. E o representante, o cônsul geral de São Paulo é o Miguel Gomes de Aranda e Vilém, que está, então, no cargo desde setembro de 2020. E aqui em Curitiba, nós temos uma consulesa, que é responsável pelo consulado honorário da Espanha aqui em Curitiba. E agora eu vou convidar vocês para assistirem um vídeo da senhora Blanco Hernando Barco, que é a nossa consulesa honorária da Espanha aqui em Curitiba, e ela vai contar pra gente um pouquinho dela, um pouquinho da história dela, e vai explicar as funções que ela exerce dentro desse consulado. Vamos lá? A gente já volta. Prestem bem atenção que ela conta coisas bem legais aí. Sou Blanca Hernando Barco, sou a cônsul honorária da Espanha em Curitiba, fui nomeada em outubro de 2018. Fui criada num ambiente espanhol, meus pais são imigrantes espanhóis. O meu pai foi cônsul honorário da Espanha por 42 anos e me criei vendo os espanhóis entrando na minha casa, na nossa repartição do consulado, e me criei vendo meu pai ajudar a comunidade espanhola. E isso me dá muita alegria poder continuar esse trabalho que ele fez. Um consulado é a representação da administração pública de um país fora dele e está diretamente vinculada ao Ministério das Relações Exteriores em todos os assuntos relacionados à promoção e proteção dos interesses do Estado, cidadãos nacionais e imagem de um país no exterior. Os principais trabalhos de um consulado são a emissão de passaportes, a tramitação de nacionalidade espanhola, a transcrição de casamento, a tramitação do óbito espanhol, fé de vida e outros pequenos informações ao público em geral. O consulado espanhol já teve que intervir em várias situações aqui no Brasil com relação a casos que aconteciam, né? Em Curitiba, por exemplo, recentemente nós tivemos que intervir na ida de um corredor de motos para a Espanha. Com a pandemia, os brasileiros foram proibidos de entrar na Espanha, então essa pessoa nos procurou aqui em Curitiba, desesperado, porque o campeonato era agora dia 12 de julho, e ele precisava muito ir para a Espanha. Só que com a proibição, ele teve que comprovar que ele era um esportista. Nós fizemos toda a tramitação e o Consulado Geral da Espanha em São Paulo concedeu uma autorização para ele entrar na Espanha. Também somos muito procurados para espanhóis que são presos, quase sempre com tráfico de drogas, e empresários que têm muitos problemas. Enfim, o consulado normalmente intervém quando o cidadão espanhol tem um problema aqui no Brasil, seja residente ou não residente. O embaixador é um título conferido ao chefe de uma missão diplomática em embaixadas e representações junto a organismos internacionais. Pertence a ele ou não a carreira diplomática. É prerrogativa do primeiro-ministro indicar embaixadores e qualquer cidadão pode ser designado. É um cargo muitas vezes político. Já o cônsul-geral é um título conferido a um diplomata que chefia um consulado-geral. O cônsul honorário não é um funcionário do governo espanhol. Sua nomeação se faz a título honorífico. Trata-se de um cidadão espanhol com bom perfil local que se mostra disposto e capacitado a agir na sociedade estrangeira em que está inserido, em favor dos interesses do Estado espanhol e de seus nacionais. Não recebe qualquer remuneração ou desembolso de despesas e não dispõe de repartição nos moldes de uma repartição consular espanhola para os auxílios que presta. Trata-se de um serviço voluntário para auxiliar a comunidade espanhola residente e, em casos de emergência, os viajantes espanhóis que aqui se encontrem. No meu caso, eu fui escolhida pela colônia espanhola. É um processo, ser cônsul honorário é um processo muito longo e difícil. Uma vez que a colônia espanhola em Curitiba fez um abaixo-assinado, solicitou a minha nomeação, o meu processo demorou 3 anos até que o Estado espanhol me nomeou cônsul honorário da Espanha. Na verdade,
os consulados fazemos uma ponte entre os países, entre a Espanha e o Brasil neste caso. Muitas vezes também ajudamos a pessoas que estão passando por aqui, que estão com necessidade, que não conseguem muitas vezes voltar para a Espanha, apesar dos tempos modernos, eles chegam que não têm dinheiro, que perderam o passaporte, tudo isso nós ajudamos as pessoas a fazer. Nem sempre os diplomatas podem fazer aquilo que querem, porque existe uma série de leis que devem ser seguidas. Mas houve uma ocasião, um diplomata que realmente ele não fez aquilo que deveria ter feito, o que estava no papel, mas ele salvou 5.000 vidas. Foi o diplomata Ángel Sanz Brits, na Segunda Guerra Mundial. Ele era embaixador da Espanha em Budapeste, na Hungria, e ele salvou 5.000 judeus do Holocausto. Os judeus, eles iam até a embaixada alegando que eles eram judeus sefardis. Os judeus sefardis é uma ramificação dos judeus que foram expulsos da Espanha em 1492 e são considerados espanhóis. Então este embaixador, vendo a gravidade da situação, eles pediam passaportes para estas pessoas como espanhóis e assim eles podiam sair da Europa e fugir para outro lugar. E ele foi reconhecido por Israel como justo entre as nações em 1989. Assistiram o vídeo, viram que ela conta as funções dela dentro do consulado? É bem bacana, né? E agora vamos falar um pouquinho do momento em que os espanhóis chegaram aqui no Brasil. E por falar em espanhóis, então, foram vários imigrantes e eles estavam juntos, né? Imigrantes quer dizer, então, que as pessoas saem do seu país de origem e vão morar em um outro país. E a imigração espanhola no Brasil aconteceu em momentos diferentes. Não foi uma vez que os espanhóis chegaram aqui. Não, eles aconteceram lá. No período colonial, nas ondas migratórias do final do século XIX e início do século XX, e dentre as correntes de imigrantes europeus que se dirigiram ao Brasil até 1929, os espanhóis formaram o terceiro maior contingente de imigrantes, superados apenas pela Itália e por Portugal, ou seja, italianos e portugueses. E durante a década de 1930, com a eclosão da Guerra Civil Espanhola, o fluxo de espanhóis aqui no Brasil aumentou. Então, olhem lá, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá do período de 1939 e 1945, que foi um impacto gigante para o mundo todo, né? E pensem na Europa ali, os impactos dessa guerra. E a Espanha, além dos impactos da guerra, também sofreram com a ditadura de Francisco Franco, que durou ali mais ou menos 40 anos. E fazendo com que as famílias inteiras, então, deixassem a Espanha para tentar uma vida nova, fugindo, então, da instabilidade financeira, da falta de trabalho, da pobreza e da repressão política. E nas décadas de 1950, 1960, muitas famílias chegaram aqui na nossa cidade, em Curitiba. E a partir daí, se dedicaram a várias coisas, ao comércio, à gastronomia, à construção e também às profissões liberais. E os imigrantes que aqui chegaram, eles sentiam a necessidade de ter um ponto de referência, um local de encontro para quem chegava. Então, fundou-se a Sociedade Espanhola. Aqui até nessa foto vocês podem ver ali, ó, Centro Espanhol do Paraná. No comecinho que eles vieram para cá, foi a Sociedade Espanhola, localizada lá naquela época,
na rua João Negrão, em frente à antiga rodoviária de Curitiba, que era o local onde todos os imigrantes chegavam, né? E aí essa sociedade, depois de um tempo, mudou a sede e foi inaugurada em 1973 no bairro Prado Velho, que hoje é o Centro Espanhol do Paraná e um ponto de referência para quem chega de fora e para todo imigrante espanhol. E olha que interessante, esse Centro Espanhol do Paraná, ele tem um grupo folclórico com danças típicas das regiões de Andaluzia, Aragão e Galícia, além de uma companhia de dança flamenca. E olhem lá o que eu trouxe para vocês. A nossa consuleza, ela, além de representar a Espanha aqui em Curitiba, no consulado honorário, ela também é professora e diretora do grupo folclórico. E eu trouxe para vocês um vídeo que é riquíssimo. Prestem atenção em cada detalhe, até no cenário, que ela vai mostrar pra gente. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo e a gente já volta, tá bom? Sou Blanca Hernando Barco, professora e coreógrafa de folclore da região de Aragão, no Centro Espanhol do Paraná. Também sou diretora de folclore do Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná, que é afiliado à Associação Interétnica do Paraná, da qual, na atualidade, sou presidente. Desde pequena, faço parte do Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná, dançando o flamenco, que é da região de Andaluzia, e a rota aragonesa, típica da região de Aragão. Nosso grupo teve a honra de se apresentar várias vezes no pavilhão étnico, mostrando a riqueza do folclore espanhol. Mas hoje, trago até vocês algumas curiosidades dos adereços usados nas danças, dessas duas regiões, Aragão e Andaluzia. As castanholas têm mais de 3.000 anos de criação. Sua invenção é atribuída aos fenícios, que ocuparam Tartessos, Cádiz e Huelva, e elaboraram as primeiras castanholas ou palillos. Usando madeira e graças ao comércio, se expandiram ao longo do Mediterrâneo, como na atual Itália e na Croácia. É provável que os gregos e romanos conhecessem as castanholas na Espanha. Os gregos as faziam de ossos e as chamavam de krusmata ou cróstalos, e eram usados para cerimônias religiosas e ritos festivos. Mas foi na Espanha onde esse instrumento conseguiu ter seu espaço na cultura, adquirindo uma notável importância em seu folclore e principalmente para a música. Sua posterior evolução ocorreu durante a Idade Média. Se popularizou muito na França, conhecida como marronettes, palavra que equivale a castanhas pequenas, muito parecidas às castanholas atuais. Elas eram ajustadas com um cordão no polegar e no dedo médio. Na Espanha, as castanholas começaram a adquirir importância nas danças populares a partir do século XV. A palavra castañuelas é um termo espanhol não anterior ao século XV, quando começaram a adquirir muita importância nas danças populares, e ainda também foi muito popular a palavra castanhetas, que derivava do francês castagnette ou do italiano castagnetta. Sem dúvida alguma, o termo castanhuelas deriva da palavra castanha, devido ao parecido do formato que esse instrumento tem a esse fruto. As castanholas são um instrumento de percussão, fabricado originalmente com madeiras, e são consideradas patrimônio nacional e instrumento do país. Castanhuelas ou palillos, como normalmente são chamadas em Andaluzia. A castanhola espanhola é a única que evoluiu através do tempo, ao contrário do que aconteceu com os demais países, onde permanece a sua forma original. Na Espanha, foi mudando, adaptando-se às necessidades dos intérpretes ou do bailarino, até adquirir a forma ideal para a boa execução dos ritmos acompanhando o canto ou a dança. As castanholas são utilizadas tanto para o flamenco como para as danças tradicionais do folclore espanhol. Por isso, encontramos vários tipos e formatos de castanholas. As do flamenco e as das danças espanholas ou a da jota. Variam às vezes o desenho delas, mas algo é muito característico, é a forma de ajustar a castanhola. No flamenco sempre são ajustadas
por um cordão e a castanhola é colocada no polegar. O toque da castanhola consiste em carretilha e tempo. Riá, riá, piá, riá, riá, piá. Normalmente aprendemos assim, fazendo carretilha com a direita e toque com a esquerda. Aprendendo carretilha e golpe, podemos fazer infinidade de tempos. O uso das castanholas nas danças folclóricas não utiliza o cordão para o ajuste, e sim elástico. No caso, eu toco a rota aragonesa. A castanhola é colocada no dedo do meio e o toque é por impulsão. Podemos encontrar uma variedade imensa de castanholas, desde as turísticas até as profissionais. O leque foi levado à Europa no século XVI pelos portugueses através das rotas comerciais do Oriente. O leque, tal como conhecemos hoje, abrindo e fechando, teve origem na Espanha no século XVI. Em 1802, existiu em Valência a Real Fábrica de Leques. Existe uma infinidade de leques, modelos, cores, para todas as ocasiões. Dos mais simples aos mais elaborados, aqueles pintados à mão e até aqueles para dias de casamento. O leque é um adereço muito utilizado na dança flamenca e na dança espanhola. É um leque especial chamado de pelicón. É um tamanho bem maior para poder ser visto desde o palco e os movimentos são girando o punho, movimentos suaves. A peineta é um ornamento feminino para o cabelo que consta de um corpo convexo e um conjunto de pontas que se encaixam no coque. Alguns vestígios de peinetas foram achados na escultura de La Dama de Elche, em Alicante, que data do século IV a.C. Mas foi só a partir do século XVII que a peineta se popularizou e se estendeu pelos territórios hispânicos e principalmente no México e Nápoles. Na Espanha, começou a ser usada desde o final do século XVIII, principalmente em casamentos, batizados, procissões, espetáculos tradicionais e espetáculos da música flamenca ou folclore. Podemos encontrar uma variedade imensa de peinetas, peinecilhos, em todos os tipos e cores que podemos imaginar, para todos os gostos. As peinetas podem ser usadas também nos trajes folclóricos, como é o caso da rota aragonesa. Também são usadas nos típicos trajes de sevilhanas. As peinetas também podem ser utilizadas nos trajes de flamenco. E também muito usada em casamentos pela mãe do noivo. Não é um sinal de luto, e sim indicando que ela é a madrinha. Também muito usada por noivas no dia do seu casamento. E este é o Centro Espanhol do Paraná, lugar que eu fui criada, que eu passei a minha infância e aqui aprendi todas as tradições e a amar a Espanha. Viram que interessante o vídeo? Quantas coisas da Espanha ela mostra ali pra gente, as tradições, né? Muito bacana. E olhem que legal. Em 1991 foi criado o Instituto Cervantes, que é uma entidade pública subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e Cooperação, que tem como principal função a promoção da língua espanhola e das línguas cooficiais da Espanha, que é o galego, o basco e o catalão, e a difusão da cultura espanhola nos países de língua espanhola no mundo todo. E o Instituto Cervantes, ele está presente em
87 cidades em diferentes países. E aqui em Curitiba nós temos também o Instituto Cervantes. Eu não sei se vocês já viram, já passaram lá em frente, olha lá. Ó. Essa é a fachada do Instituto Cervantes aqui. E ele iniciou as atividades aqui em Curitiba no ano de 2007, com cursos regulares e especiais da língua, desenvolvendo uma ampla programação de atividades culturais. E o trabalho desse instituto, ele é dirigido por representantes do mundo acadêmico, cultural e literário. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem o porquê que o Instituto Cervantes leva esse nome? Vamos lá? Vou contar para vocês. Instituto Cervantes, então, ele faz homenagem a um escritor que nasceu lá nessa cidade aqui, ó. Cidade de Alcalá de Henares, lá na Espanha. Lá no ano de 1547, nasceu nesta cidade o Miguel de Cervantes Saavedra. E ele escreveu um livro que ficou conhecido no mundo todo, o livro de Dom Quixote ou As Aventuras de Dom Quixote. Já ouviram falar? Então, lá na Espanha também tem uma praça na cidade de Madrid que faz homenagem então a esse escritor conhecido no mundo todo, que é a Praça de Espanha, como vocês estão vendo ali. A Praça de Espanha tem muitas fontes, oliveiras. Sabem que fruta da oliveira? A azeitona, isso mesmo. Então, tem muitas oliveiras, tem construções monumentais ao redor da praça, que são construções também históricas. E aqui, olhem essa imagem aqui, então são os famosos personagens do livro de Dom Quixote, que é o Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. E logo aqui nesta imagem aqui que eu estou mostrando bem aqui para vocês, ó, está o Miguel de Cervantes. E lá em cima é uma escultura que representa a importância desse clássico romance conhecido no mundo todo, em todos os continentes. E tenho mais uma curiosidade para vocês. Pertinho ali da Praça de Espanha, em Madrid mesmo, hein? Tem um templo que saiu lá do Egito, olhem lá, saiu lá do Egito e foi parar em Madrid. Já ouviram falar desse templo? É esse templo aqui, ó. É o Templo de Debo. E o Templo de Debo, ele começou a ser construído no século II a.C., na cidade de Assuão, lá no Egito. E essa foto do templo foi antes dele ser transferido, então, para a Espanha. No século XX, o governo do Egito precisava construir uma barragem para gerar eletricidade. E o templo, então, ficaria submerso com essa barragem. Então, o Egito doou esse templo para a Espanha. E agora pensem aqui, olhem a quantidade de pedra, como que esse templo chegou até a Espanha. Vou contar para vocês. Então, olhem lá. O templo foi desmontado e transportado em embarcações pelo rio Nilo até o porto de Alexandria. E seguiu então de navio cargueiro até o litoral da cidade de Valência. Da cidade de Valência foram carregados caminhões, né, com essas partes do templo, até então chegar na cidade de Madrid. E o templo, então, foi reconstruído e manteve a sua composição original. Lá de Assuão, então, foi parar em Madrid
E olhem lá como ele está hoje. Eu trouxe algumas fotos para vocês, ó. Essa é a vista durante a noite, aqui. E essa doação desse templo também serviu como agradecimento, porque os espanhóis ajudaram os egípcios a reconstruir as construções, então, de Abu Simbel. E pertinho ali, deixa eu contar para vocês, pertinho, a cidade de Madrid é bem interessante, que se vocês forem pesquisar depois que acabar a nossa aula, ela tem muitas coisas que são construções históricas e curiosidades turísticas, uma pertinho da outra. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. E também, próximo ao Templo de Debo, tem o Palácio Real, o suntuoso Palácio Real da Espanha, que fica na cidade de Madrid também. É uma viagem pela história da Espanha, embora ele não seja habitado pelo atual rei, o Filipe VI, ele não mora com a família lá, mas esse palácio continua sendo, olha a estrutura dele, continua sendo então o Palácio Real Oficial, a residência oficial do rei. E a Espanha tem uma posição privilegiada em relação aos patrimônios declarados pela UNESCO como importantes para a humanidade. E lembra, UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu vou mostrar para vocês dois desses espaços, que é a Catedral de Burgos, que fica no município de Burgos, e as obras de Antoni Gaudí, que é um arquiteto espanhol. Essa obra fica em Barcelona, mas ele tem outras, e eu deixo aqui como dica para vocês, quando terminar a aula, porque a gente ainda tem algumas coisinhas para falar, procurem a lista dos patrimônios declarados pela UNESCO lá da Espanha. São mais de 40 itens e é uma coisa mais interessante que a outra. E sabiam que aqui em Curitiba tem uma praça também que faz homenagem aos imigrantes espanhóis? É a Praça da Espanha. E a Praça da Espanha está localizada aqui, ó, se vocês olharem o mapa de Curitiba, no bairro Bigorrilho, na rua Coronel do Sítio. Mas antes de ser praça, esse terreno era uma chácara chamada Jucaluz e eram criados cavalos de raça. Depois teve experiência com pomicultura, que é a criação de árvores frutíferas. Depois disso, o terreno foi doado para a prefeitura e a prefeitura transformou esse local numa praça. E o primeiro nome da praça foi Praça Áurea. Depois, essa praça fez homenagem ao pai da pintura paranaense, que é Alfredo Andersen. Depois, lá em 1956, há quase 70 anos, a praça então foi transformada em Praça da Espanha. E a Praça da Espanha, olhem que interessante, ela faz homenagem então aos espanhóis, aos imigrantes espanhóis, e as pinturas da praça têm relação com as cores da bandeira da Espanha. Olhem que legal. Além disso, as paredes em arco que vocês estão vendo aí na tela, além das cores, né, tem as paredes em arco que fazem referência à arquitetura mourisca. E a arquitetura mourisca faz referência à arquitetura islâmica desenvolvida no norte da África e em partes da Espanha e Portugal. E a praça também conta com um parquinho e um palco. E esse palco é utilizado para eventos culturais, como dança, música, teatro. Claro que isso tudo acontecia antes da pandemia, os eventos na praça estão suspensos. E lá na praça também
temos homenagem ao escritor espanhol Miguel de Cervantes. Além do busto do Miguel de Cervantes, tem o Centro Cultural que leva o nome dele. Olha lá, Centro Cultural Miguel de Cervantes. E dentro do Centro Cultural de Miguel de Cervantes tem o Ateliê La Mancha e a Sala Dom Quixote. Lá, nesse espaço, são oferecidos cursos para a comunidade para várias idades. Além disso, claro, temos também a Casa da Leitura, que faz parte do Centro Cultural de Miguel de Cervantes. Ela era antes o Farol do Saber e agora é a Casa da Leitura, que está integrada ali nesse centro. Quanta coisa a gente viu, não é mesmo? Vimos lá desde as relações diplomáticas do Brasil com a Espanha, já vimos curiosidades da Espanha para a gente conhecer um pouquinho, para entender o porquê que nós aqui fazemos homenagem aos imigrantes espanhóis. E agora eu vou propor para vocês uma atividade. E essa atividade, então, lembra os materiais que eu falei lá no comecinho? Nós vamos começar essa atividade aqui. Eu vou pegar os materiais para a gente fazer, eu vou começar aqui e aí vocês vão terminar em casa, combinado? Então vamos lá para a nossa atividade? Eu vou propor para vocês, para a gente criar uma cápsula do tempo. O que é uma cápsula do tempo? Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz e aí vocês seguem em casa fazendo depois. A cápsula do tempo, quando a gente abrir essa cápsula, a gente volta ao passado. Mas agora, olhem lá. Então eu peguei aqui, lembra o papel cartão? Peguei lá 30 centímetros do papel cartão. Por que tão grande assim? Porque aí aqui a parte de baixo a gente vai colar aqui e a parte de baixo depois a gente corta para dobrar e colar para ficar um fundo igual esse aqui, ó. Do mesmo papel eu fiz aqui. E a tampa, eu fiz uma tampa, mas se vocês não quiserem fazer no mesmo formato, aqui em cima dá também, porque aí essa cápsula vai ser fechada com fita, tudo certinho. Então, por isso que eu falei que se vocês tiverem um rolo de guardanapo também dá, porque daí a gente só fecha ele. O que a gente vai guardar na nossa cápsula do tempo? Então, vocês vão pegar a folha em branco de vocês e vão anotar lá o nome, a data, podem pôr o horário e eu vou pedir para vocês a primeira coisa. Colocar dentro tudo que vocês escrever, um pequeno texto, e colocar aqui dentro tudo que vocês aprenderam neste dia de hoje, tá? Tudo que vocês acharam que foi mais importante, se vocês foram pesquisar alguma coisa na internet, incluam nesse texto detalhes, podem colocar detalhes, enrolem o papel e coloquem aqui. Outra coisa que eu vou pedir para vocês também é para que vocês façam, podem fazer esse em tópicos ou se quiserem, quem gosta de escrever bastante pode também. Escrever numa folha como que está a vida de vocês hoje, qual a relação de vocês com os familiares, a gente já falou bastante dessa questão de se relacionar, então coloquem a relação de vocês com os familiares, com a escola, como que vocês estão lidando com essa questão de aulas remotas. Então escrevam tudo que vocês estão pensando aí, relatem e guardem. Ai, professora, eu queria guardar alguns objetos. Se for objeto pequeno, dá para guardar. O interessante nessa atividade é que vocês escolhem um tempo. Vocês podem escolher, então, eu quero abrir no final do ano, eu vou abrir daqui 2 anos. Então, vocês vão estipular isso e aí vão fechar, vocês podem pegar lá a fita adesiva de vocês, guarda tudo que for de interessante, fecha bem essa cápsula e guarda num lugar bem escondido. E aí, ao final do tempo, pode ser o final do ano, vocês vão abrir e voltar ao passado e descobrir o que aconteceu, tá? Então, essa é a atividade, vocês podem continuar fazendo. Infelizmente, o meu tempo acabou. Eu deixo um enorme abraço para vocês, se cuidem e até o nosso próximo encontro.